Mais um exclusivo aí, hein? Quem gosta dessa aí é o Nelson, vai ver. E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é o Valdo do grupo Compras e Vendas GPS da Garmin. Tô eu aqui mais uma vez fazendo outro esclarecimento, na verdade é um segmento do esclarecimento de ontem. Ontem eu fiz um vídeo aí esclarecendo sobre você ativar o seu comando de voz, porque se você não colocar o programa certinho do comando de voz vinculado ao mapa, não consegue ativar o comando de voz. Porém, devido a essas dúvidas das pessoas, eles até mandaram mensagem para mim agradecendo, esclarecimento e tal. Só que outras pessoas tiveram dúvida em outro segmento. E qual que eram as dúvidas das pessoas? Era o seguinte, falou, Valdo, é o seguinte, o meu GPS, quando eu falo o nome de uma rua, ele não acha, ele acha o nome da rua tudo doido, né? Eu falo o nome de uma rua, ele acha outra e tal. E inclusive, o Xande também comentou isso lá no meu grupo, e a gente estava até conversando esses dias, foi ontem mesmo, ele chamou no Zap e tal, nós estava trocando uma ideia. Porque o comando de voz do GPS da Garmin tem muitas coisas que é meio problemático, né? A gente estava falando sobre isso e tal. E, inclusive até o 3597, né, que é o brasileiro mesmo, tem muitos relatos aí de pessoas que sofrem com esses comandos de voz. E aí eu decidi dar uma pesquisada, falei, pô, vou dar uma pesquisada sobre isso aí para saber o que está acontecendo mesmo, né? Por que é isso aí de verdade. E aí eu fui dar uma pesquisada, eu sou logado em alguns fóruns lá, né? Queria até agradecer aí o Henrique e o Thiago, né? São os caras que me ajudam muito lá, os caras manjam, são mais de 7 mil membros lá em cada fórum dos caras e tal. E aí ele me deu uma direção e ele me informou o que é realmente, por que acontece isso. E aí eu tô repassando para vocês aqui, tá bom? Porque a intenção real mesmo é ajudar mesmo, né? Qualquer dúvida. O que acontece? O segredo do comando de voz não acertar está na pronúncia. O culpado é a pronúncia de vocês, né? A nossa pronúncia, entendeu? Então se a gente não facilitar para o GPS e não fazer uma pronúncia legal, a gente não consegue obter o endereço mesmo não, né? O vídeo anterior que eu fiz relacionado a lugares salvos. Esse eu vou mostrar na prática para vocês como que vocês devem pronunciar para poder achar o endereço certinho sem ele ficar doido, tá bom? Vou fazer na prática para vocês. Então vamos lá. Vou botar aqui, certo? O que acontece? Eu vou falar aqui antes para vocês, porque depois que eu ativar o comando de voz, aí ele vai ficar tentando identificar o que eu tô falando. Eu vou falar o endereço aqui, a estrada em Boimirim, vou falar o endereço e o que acontece? Por exemplo, normalmente quando você vai procurar um endereço para estrada em Boimirim, 3000, só que você não pode pronunciar 3000, você tem que falar o seguinte, estrada do M Boimirim 3000, pronto, facilitou para o GPS. E de quebra você tem que falar São Paulo também, para ele identificar, porque de repente tem outro em Boimirim em outro lugar do Brasil, não dá para saber, entendeu? Então você tem que facilitar para o seu GPS. Então vamos lá, vou fazer na prática. Baixar o som aqui. Navegar. Diga um comando. Pesquisar endereço. Diga um endereço no Brasil. Estrada do M Boimirim 3000, São Paulo. Aí vamos, entendeu? Facilitou bem para ele. Aí ele acha na lata, quer ver? Olá. Você gostaria de iniciar a navegação? Foi em cima aqui, ó, em Boimirim 3000, São Paulo, certinho. Aqui é perfeito. Agora eu vou fazer outro exemplo para vocês de endereço. Voltar. Diga um endereço no Brasil. Rua Felipe Rodrigues 380, São Paulo. Esse aí é o endereço da minha loja, pessoal. Aqui no Jardim Aracati. Vamos ver. Você gostaria de iniciar a navegação? Na lata também, sem nenhum erro. Rua Felipe Rodrigues 380, certinho. Agora, você quer ver o que é interessante? Quando você for procurar algo, você precisa facilitar para ele. Por exemplo, eu moro em minha cidade na Bahia, chama Planalto, Bahia. Pô, mas se eu falar Planalto, Bahia, talvez ele não ache. Talvez não, ele não vai achar, porque é muito Planalto. Então, o que eu preciso fazer para o GPS? Eu preciso facilitar para ele. E como que eu facilito? Eu vou por etapas, para ele poder identificar onde é que eu quero chegar. Aí eu vou fazer esse exemplo para vocês. Vamos ver? Voltar. Diga um endereço no Brasil. Voltar. Menu principal. Localizar a cidade. Qual é a cidade em Brasil?
Planalto. Aí vai. Olha lá. Você disse Planalto, Uberlândia. Percebeu que ele achou um monte de Planalto? Achou Planalto Montes Claros, achou Planalto de Pato de Minas. O que eu vou fazer isso? Eu vou colocar Planalto, porque não apareceu nenhum Planalto meu ainda, né? Planalto da minha cidade. Eu tô falando baixo assim, porque daqui a pouco ele identifica um número ali, tá bom, pessoal? Vamos lá. Planalto. Selecionar um número da linha. Certo. Agora o que eu vou fazer? Vou procurar qual é o Planalto que eu quero. Ali você viu que tem alguns endereços. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Doido, não aguento tanto falar para baixo. Para baixo. Para baixo. Opa, chegou. Olha lá, ó. Planalto Bahia. Planalto Bahia. Pronto. Você Vai lá, gostaria de iniciar minha a cidade. navegação. Aqui é a minha cidade, ó. Não precisa nem descer no mapa, porque eu conheço já o mapa da minha cidade. Entendeu? Então eu facilitei para ele. Então o erro, pessoal, nos comandos de voz é esse. Vocês têm que saber pronunciar, tentar facilitar para o GPS, que aí vocês conseguem achar sim. Ele acha o nome da rua sim. Você tem que saber manusear. Não é porque ele é bugado ou ele é meio doido, não. Essa é a forma. Se vocês souber pronunciar certinho o nome e referência para ele, por exemplo, eu falo referência porque Planalto, eu coloquei lá Planalto, Bahia e fui pela sequência. Então se eu tentar manusear da forma mais fácil para ele, ele consegue achar. Porque Planalto, que não falei para vocês, tem vários. Agora quer ver um exemplo? Se eu falar uma cidade que a gente sabe que não tem muitas, quer ver? Deixa eu pensar em uma. Quer ver? Ó, Salinas, quer ver? Você vai ver. Navegar. Diga um comando. Localizar a cidade. Não. Qual é a cidade em Brasil? Vou fazer outra, quer ver? Ó. Francisco Sá. Olha lá. Selecionar um número da linha. Francisco Sá, Minas Gerais. Francisco Sá, Minas Gerais. Pronto. Você gostaria de iniciar a navegação. Mais uma. Voltar. Voltar. Qual é a cidade em Brasil? Curvelo. Olha lá. Você gostaria de Viu? Como iniciar a cidade não tem navegação. muitas cidades com vários nomes, aí fica fácil para ele, entendeu? Então é isso, pessoal. É só você saber manusear seu comando de voz. Procura facilitar da forma aí. Faz que nem eu falei. Não fala o número completo. Fala em letras numérico 300. Se for 200, 200. Pronto, assim vocês facilitam a vida do GPS. E é isso aí. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado. O vídeo ficou muito longo, mas é porque o assunto era complexo mesmo. E é isso aí. Tamo junto.